aqui em Universa e no canal UOL. Tudo bem, amiga? Tudo bem. Olha que hoje, para quem não está nos assistindo no vídeo, estamos tão belíssimamente gatas e combinantes, né? Estamos meio fetichistas de animal print. Mas eu tô de onça, você tá de zebra. Eu acho que é pra combinar um pouquinho com a nossa vibe do programa de hoje. Nossa, hoje teremos boas vibrações. Boas vibrações, pois é, porque a gente vai entrevistar uma fada safada que entende tudo de prazer, de bem-estar sexual. Ela é médica, ela é gata, ela é uma influencer que nos ajuda muito a nos entender, né? Sim, vai ser um prazer te receber aqui. Marcela McGowan! Ai, finalmente! Ai, tô tão feliz de estar aqui, gente. Eu Tão também. gata, gente. Vocês são minhas musas, sabia? Não vou falar, a gente não tem tanta diferença de idade, mas vocês eram as figuras que a gente via e pensava, meu Deus, eu quero ser ela. Ai! Não, mas quero ser você. O auge da minha pandemia, assim, o momento de, meu Deus do céu, pelo menos teve um respiro de algo bom. Foi a live que a gente fez enquanto eu tava grávida. Tinha acabado de sair do BBB, né? Foi tudo. Foi tudo, assim, ó, muito explicativo. Eu grávida lá falando que eu tava tendo sonhos eróticos com Marcela Drauzio Varela. Uau, com Drauzio. Com A gravidez, né, Não, gente? era Ela dá uma porque eu bagunçada. tava consumindo só Globo News, então tinha a André Sadi também no meio. Nossa, que Tinha o suruba, Guga Chakra, amiga. Olha que e BBB, tudo. então tinha, assim, elenco do BBB com o da Globo News. Que delícia numa essa grande surubona. mistureba. E a gente se conheceu na Feira das Deusas. Sim. Eu vendendo minhas artes junto com as minhas amigas artistas. Eu vendendo minha Você arte. maravilhosa vendendo a sua arte. seu sex toy, seu rolê Meu todo. sex Tava tão toys. legal. Somos Foi tudo. deusas. Somos Somos, mulheres. tô muito feliz. Somos irmãs, somos feiticeiras. Sim, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são Que maravilhosos. gostoso. Eu queria saber se você já era uma creator da internet antes de entrar no BBB. Gente, já. Já, né? Assim, dentro das minhas pequenas condições. Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, né, eu era ginecologista, e eu comecei a postar pouquinhas coisas, assim. Até hoje, se assistir, nossa, um pânico, aqueles stories mal gravados. Eu amo. Mas era o que tinha na época, né? E aí, isso foi dando muito certo. Se falava muito pouco de sexo na internet ainda, Sim. né? Isso fazem 6 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. Então, comecei a crescer ali, tinha um públicozinho, fui crescendo. E antes disso, na faculdade, eu fui blogueira de moda, gente. Maravilhosa! Na faculdade, eu eu lembro tinha que tu usava uns jalecos todos customizados. Essa aí a gente deixa pra lá, né? Mas enfim. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um blog que chamava Jaleco e Salto Alto. Ai, que bonitinha. Era uma blogueirinha de moda, que concomitante. tudo. Sempre fui parecida. Sempre gostei. Eu gosto. Não, e é legal porque, assim, realmente, tipo, a gente teve na MTV, né? Uhum. Várias pautas de sexo para jovens e tal, mas realmente não é uma coisa que foi ainda bem explorada, né? Eu acho que ainda tem tem bastante espaço Nossa, pra e gente vamos explorar muito hoje, né? Sim. De onde veio esse chamado pra estudar a sexualidade? Olha, eu tava fazendo residência de ginecologia já, a gente não falava nada desse assunto, é impressionante, não tem na formação. E eu percebia que no ambulatório, as mulheres perguntavam pros meus chefes, vinham com as queixas, eles desviavam de assunto. Era uma coisa meio tipo assim, ai, doutor, por que não tô mais tendo vontade? Aí eles iam pro, corrimento, tem? Né? Sabe, desviava muito o assunto. Não tinha essa brecha. E eu tinha uma insatisfação muito grande. Como mulher, né, a gente cresce muito, eu pensava, gente, por que eu não gosto disso? O povo fala tanto que é incrível, eu achava bem ok, não achava, né, vivia fugindo tinha um relacionamento longo com um homem, vivia fugindo ali do sexo. Então eu tinha esse incômodo e comecei a perceber que era o incômodo de outras mulheres também. E aí, um dia, eu comecei a estudar algumas coisinhas, eu respondi alguma coisa por uma paciente, assim, sobre esse tema na frente de um chefe meu. Ele falou, poxa, uma coisa, você fala muito bem disso, você fala com muita tranquilidade. Você já pensou em se especializar? Eu nem sabia que existia. E aí, ele me falou, existe uma especialidade em sexualidade humana. E eu fui fazer. Sexualidade humana, E chama. aí, nessa, fazer. tu se descobriu também. Tu Total. soltou as suas amarras Total. e se conheceu muito melhor. Amiga, foi muito doido. Isso aconteceu na mesma época que eu descobri a humanização do parto. Acho que a gente já até conversou disso. Sim. Foi tipo um ano da minha vida, assim, que Deus estava determinado a mudar todo o roteiro, sabe? Meu roteirista enlouqueceu e falou, cansamos Deu a louca cansamos no dessa roteirista. protagonista, não tá engajando mais, vamos mudar essa história aqui. Eu descobri a humanização do parto também. E o processo de descobrir a humanização foi o meu processo de entrada pro feminismo. Olha que Conta loucura, como assim. foi, porque foi a coisa mais Conta. linda, né? O parto que tu presenciou. Foi. Eu fui dar um plantão e eu era, assim, contra a humanização, né? Porque o que a gente aprende na residência é que, essa galera... Tava começando, né, gente, humanização. Essa galera que não deixa fazer procedimento, que atrapalha o médico. E eu fui pro plantão, meu Deus, vai ter uma equipe de humanização lá, que saco. Cheguei no plantão, tiveram, acho que,
não me engano, foram 4 ou 5 partos naquela noite. E foi a coisa mais linda da minha vida, porque foi a primeira vez que eu vi um parto com o protagonismo da mulher. Aquela coisa, ela tomando decisão, a família participando. Eu chorei tanto que eu nem participei. A equipe fez tudo, eu fiquei só chorando praticamente. Eu chorei, foi muito emocionante. E aí, naquele dia, eu tive um estalo de tipo, cara, eu quero ser ginecologista para isso. Porque uma coisa que eu eu comecei a falar recentemente, eu não amava ser ginecologista até aquele momento, na residência. Porque era muito truculento. Eu tinha aprendido uma ginecologia muito violenta e truculenta. E muito com a perspectiva do médico homem, né? Que a própria posição do parto ali, que é aquela coisa deitada, é zero fisiológica, né? Eu parei de cócoras. Sim. Que... né, a força da gravidade ali né? ajuda muito Sim. mais. E tu entrou, então, nessa nuvem de ocitocina e não quis mais Foi. sair. Aí nessa noite também a equipe deu show, né? Teve parto na banheira, parto em pé. Todos foram muito especiais. E aí eu chorei muito no final, porque eu entendi que eu tava fazendo uma ginecologia que eu não amava, porque eu não sentia isso. Eu não conseguia proporcionar isso para as pacientes. Aí eu fiquei viciada. Eu fiquei viciada em dopamina das mães, na ocitocina do parto. A minha mãe falava, eu ficava pegando um plantão atrás do outro depois disso para viver essa experiência de poder mudar essa história de como eu ia conduzir aqueles partos. E aí abriu, nessa noite mesmo, eu sentei e comecei a pesquisar a humanização do parto. E aí a humanização traz muito o discurso do feminismo, né? Sim. Que eu, como uma mulher muito privilegiada, tinha noção que machismo existia, mas ele me atingia de maneiras muito sutis, vamos dizer assim, né? Claro, me atingiu de maneiras horríveis durante minha vida, acho que todas nós temos histórias Às vezes horríveis. a gente só percebe depois. Mas a gente não consegue enquadrar nesse lugar de machismo até a gente ter noção do discurso. E eu ali, uma mulher muito privilegiada, isso me tocava de maneiras mais sutis do que outras vivências. Só que nesse dia que eu entendi a humanização, eu comecei a entender, caraca, a gente tem que brigar pra mulher poder fazer o básico do básico, que é o parto dela, que é sobre ela. Tipo, o básico, não tinha nem que tá sendo discutido isso. E aí, nessa noite, eu comecei a pesquisar e começou a aparecer um monte de coisa. Apareceu o talk da Chimamanda pra mim. Ai, que Chimamanda? maravilhoso! Todos É uma devemos ser escritora. feministas. É uma escritora nigeriana que tem um TED Talk, inclusive, assim, maravilhoso, porque ela tem uma visão do feminismo muito acolhedora, assim, né? Muito pra porta de entrada, pra você entender o feminismo, porque ela é muito acolhedora no discurso dela. E aí aquilo mudou toda a minha vida. E foi junto com isso começar a estudar sexualidade. Então, assim, foi um ano da minha vida que a minha cabeça abriu totalmente. Mudou quem eu era como mulher, mudou quem eu era como médica, mudou tudo. E isso foi muito doido, mudou meu pessoal. Daí eu divorciei, né? Aí foi... Eu tô falando, minha protagonista, ela teve um plot. Nossa, você não tem noção? total. Ela teve um plot. Ela tava ali no roteiro da fada, da princesa. De repente, falava, vamos meter uma bruxa aí nessa mulher. A feiticeira veio. Uma feiticeira. É que eu amo bruxa, né? Bruxa no sentido muito positivo da palavra. Mas... E fiquei bruxa pra cidade também, né? Enfrentei todo aquele momento de um divórcio, de um relacionamento de 12 anos. Comecei a humanização do parto na minha cidade. Ia parar no hospital, na diretoria do hospital toda noite pra levar bronca, porque... Isso é muito um comum, né? processo Quando chega o gigante, pessoal assim. com uma mulher parindo com uma doula, com a obstetra humanizada, com, enfim, toda uma equipe ali que tá muito mais para assistir o parto do que para fazer o parto, porque quem faz o parto é a mulher, né? Sim. E o bebê que já sabe nascer. Sim. Geralmente, as equipes dos hospitais dão uma revirada de olho, tipo, chegou esse pessoal que vai fazer carimbo de placenta depois. Sim. Hoje em dia, eu acho que deve ter melhorado, mas isso aí tem o quê? Nossa, sério, quando eu faço essa conta, eu fico um pouco chocada, mas... Vamos lá, vamos dizer, uns 9, 10 anos quase atrás. Tava começando a humanização, era super mal vista, era isso aí, existiu essa impressão que era um parto sem nenhum tipo de assistência. E aí eu era brigaiada no hospital, né? Porque eu ficava assim, ela quer ficar em pé, deixa ela ficar em pé. Sim. Não precisa deitar ela na maca. Isso tudo pode estar no plano de parto. Explica um pouco o que é um plano de parto. Sim. Que é muito importante que as mulheres saibam. Hoje em dia, né, a gente tem resguardado um documento que é o plano de parto, que você consegue, junto com o seu profissional, com a doula, com a obstetra, decidir coisas sobre o seu parto. Então, mais ou menos coisas que você gostaria que acontecesse ali e dar liberdade, claro, né? Vão ter coisas que no momento vão precisar mudar a rota, mas o plano é muito legal, porque a equipe consegue se guiar e te dizer como você se sente mais confortável, como você gostaria que fosse conduzidas algumas situações. Se você imagina, né, algum cenário, se você quer música, se você quer luz apagada, luz acesa, se você
quer tentar na banheira, se você quer analgesia de parto ou não, Sim. né? Se autoriza uma episiotomia, né? Se autoriza ou não. E, claro, é um documento, como eu disse, você tem que ter muita confiança na sua equipe, porque, claro, que é um documento que na hora pode ser que, no improviso, nada daquilo aconteça. Sim. Já tive paciente que o sonho era na banheira, chegou na hora, ela tava com tanta dor que se eu falasse em banheira, acho que ela ia Nossa. me dar um soco, né? Mas, assim, é um documento que te resguarda sobre alguns direitos e algumas coisas que você quer no seu parto. É um documento muito importante de ter, que você pode registrar. Não, Fazer o documento é de graça. Mas ter esse parto com todo esse... Então, é um super privilégio. É um super privilégio ter uma equipe humanizada, uma obstetra que entenda o protagonismo feminino nessa hora. E que, não... Porque, assim, nos planos de saúde assim, Não é lucrativo, né? Não é Muitos lucrativo. hospitais têm lutado para introduzir isso, né? Mas realmente não é lucrativo. Não é lucrativo e médicos que atendem principalmente por plano de saúde agendam muito a cesárea e desde o início da tua gestação eles fazem acreditar que em algum momento vai dar ruim se tu optar por um parto Sim, normal. porque eles lucram mais se todo mundo agendar, né? Lógico, é muito mais rápido. O meu parto durou 31 horas. O meu parto durou 31 horas. E a minha obstetra estava lá, não o tempo todo comigo, porque eu fiquei bastante desse tempo em casa, em trabalho de parto ativo já, mas esperando a dilatação, que não acontecia de jeito nenhum. Ela dilatou o colo do meu útero na mão, os últimos 2 centímetros, porque eu emperrei. Depois de 200 horas lá parindo, me estrebuchando, não tinha mais de onde tirar a energia. Mas eu ainda assim fui até o final e acho que foi um dos trabalhos que eu mais me orgulho. É o meu trabalho de parto mesmo. Foi o meu trabalho de parto, que eu tirei ele do esôfago. Ele tava trancado no meu esôfago praticamente, tadinho. E demorou muito para sair, tanto é que ele nasceu com Apgar 4. E aí depois foi para 6, e aí depois foi para 9. E veio pro meu peito e nunca mais saiu, né? Mas sim, a cesárea ela é muito mais rápida, ela demora meia hora, 1 hora estourando, assim, para fazer. Eu acho, assim, que não querer fazer um parto normal, até um direito do profissional, às vezes no que ele escolheu para a vida dele, mas eu acho que ele precisa ser transparente com isso desde o início, e não indicando cesáreas por outros motivos. Meio que, tipo, eu não trabalho com um parto normal porque minha agenda não comporta, sei lá, eu acho que até pode existir esse lugar. Você me perguntou do privilégio. Existem muitos lugares de SUS. Esse lugar que eu aprendi era SUS. Ah, uau! Inclusive, eu fiquei trabalhando lá há anos, porque era um lugar que... Mas eu tive uma sorte, que era uma equipe que queria muito. Era uma equipe muito apaixonada por humanização. Então, elas instituíram... Alguns hospitais brigam para ter. Tem hospitais que têm plano de parto de SUS, hospital de SUS que tem esse projeto de humanização do parto. E existem equipes, claro, né, contratadas. Aqui em São Paulo, existe também... Que depois que eu mudei do interior, eu vim para cá... O coletivo Nascer, que é o coletivo de parto humanizado, que aí eles conseguem ter valores ali, né, Tem a Casa Ângela também, que é bem acolhedora e um pouco mais acessíveis do que um parto totalmente particular, mas claro, tem um custo e infelizmente não é todo mundo que vai ter acesso, embora devesse ser algo fiscalizado. E em que momento veio a sua loja de sex toys? Bom, aí eu embarquei nessa jornada de trabalhar com sexualidade, que foi uma jornada maravilhosa para minha vida também, né, para o meu atendimento. E quando eu saí do programa, eu comecei a fazer muita publi para a marca de sex toys e tal. E aí eu comecei a pensar, gente, mas eu vendo para os outros, poderia estar vendendo alguma coisa minha também, podia né? estar ganhando dinheiro. Podia estar vendendo o meu. E além disso, eu sentia muito que eu queria que as pessoas tivessem uma ferramenta física também, sabe? Eu oferecia muita ferramenta de curso, informação, mas eu sou uma amante de vibradores. E eu acho que para muitas pessoas ele é um game changer, assim, na vida, sabe? Então, não que você precise disso, mas eu acho que muita gente se beneficia muito. Muitas mulheres têm um distanciamento tão grande do corpo delas que às vezes o vibrador é a porta de entrada antes dela conseguir usar a própria mão, sabe? Antes dela conseguir deixar que alguém faça alguma prática nela demorada, às vezes você inverte o caminho e dá primeiro o orgasmo de presente mais mecânico pra ela, quero mais disso aqui. Sim. E poder ampliar esse repertório dela de descobrir outras práticas. Então veio um pouco desse lugar. Pra mim foi muito importante descobrir vibrador na minha vida sexual. E aí eu queria ter esse lugar e queria também ter uma marca que levasse o sexo para uma comunicação longe do que a gente estava acostumado de mainstream. Que sex toys são vendidos, em geral, num discurso para você agradar o seu marido, para você, não sei o quê, super hétero, cis, normativo. E naquelas lojas centrado, nada a ver, né? Que você fica com vergonha de entrar. Nossa. Eu falei, não, minha marca eu quero que seja fun, cool, que as pessoas se sintam acolhidas, que a gente também consiga informar ali
ao mesmo tempo que tá vendendo os produtos. Então a embalagem é toda colorida, cheia de glitter, bem girly, assim. Gosto. A gente tem muito produto voltado para público LGBT, então para mulheres que se relacionam com mulheres. Então foi também um lugar de trazer a sexualidade meio que pra todo mundo, sabe? Todo mundo pode usar sex toy. E mulheres que se relacionam com homens héteros que gostam de prazer anal. Tem algum toy que tu recomenda? Eu ia fazer. Vamos fazer o manual dos sex toys de Marcela Lagoa. Você pode fazer isso pra gente. Dar umas dicas, exatamente, tipo, respondendo esse, dando umas dicas de pra que momento ou pra que tipo de pessoa você indicaria qual sex toy. Tá. Eu acho que o que eu costumo indicar para as pessoas quando elas me perguntar o que eu vou comprar, né? Primeiro, que tipo de estímulo você gosta? Se você não sabe essa resposta, que infelizmente é a realidade de muitas pessoas, eu indico começar com coisas de estímulo externo, porque o que a gente sente falta é estímulo no clitóris. Né? Que pra quem não sabe, tá assistindo, é lá que você vai ter o seu orgasmo. Um órgão feito só pra isso, enviado divinamente para a sua pepeca para que você possa estimular. Um órgão que é enorme, né? Porque as pessoas acham que é só ali a parte exterior, não é só mas aquela bolinha. Ele tem um formato coração lindo. Embaixo, não é? A gente tem esse órgão que é só pro prazer, tem mais de 10 mil terminações nervosas. Maravilhoso para ser estimulado. Então, comece com coisas externas. E aí, eu sempre indico o bullet, que é aquele modelo mais inicial, menorzinho. Se você gosta de penetração, eu indico o que a gente chama de rabbit. Tem o haste de penetração, geralmente um coelhinho, alguma coisinha por fora também, pra você ter os dois estímulos. Existe uma categoria maravilhosa, que são os sugadores de clitóris. Nossa, que esses aí, É o favorito da Titi. Obrigada, senhoras e senhores que foram senhoras, né? Eu sou uma que foram grande responsáveis. entusiasta também. Eu sou monogâmica com o meu, eu sou apaixonada pelo meu. Assim, eu quero fazer um contrato de união estável com o meu, de tanto que eu amo. Ele é babado. Pra mim, eu acho que é o que dá orgasmos mais rápidos, né? A gente brinca que E se você vicia, botar... né? Um caminho sem volta. Você botar seu macarrão instantâneo lá e deitar pra usar o sugador, vai terminar antes do macarrão ficar pronto. Que é muito rápido. É muito legal também pra associar estímulo. Então, eu acho que é meio que isso. Coisas externas. Eu gosto muito de sugador, gosto muito de bullet. Coisas internas. Gosto do rabbit e gosto desses que são 3 em 1 também, que é pra quem quer usar. Uhul. Quem quer anal, eu gosto muito de plug. O plug anal ajuda muito no sexo anal. Né? Então, você usa com lubrificante. O plug, geralmente, eles têm formato cônico. Então, a pontinha menorzinha vai entrando aos pouquinhos, que vai te treinando, te habituando, né? Porque o sexo anal, a grande questão dele, o esfíncter, ele é feito para não deixar nada sair, né? Então, ele é tenso. Então, pra gente conseguir colocar alguma coisa lá dentro, a gente precisa relaxar ele, a gente precisa cansar ele, basicamente. Então, o plug, ele dá uma cansada antes de você ir pra penetração, pra você ir se habituando ali com isso. Gosto. A gente tem plugs que vibram hoje em dia. Eu tenho lá na empresa alguns plugs que vibram, que é melhor ainda, porque daí a vibração dá tipo uma anestesiadinha, sabe? Sim. Igual você vai na Vai dermato, relaxando as pregas. ela bota um negócio ali, vai relaxando as pregas, é isso mesmo. Pra você conseguir habituar ao sexo anal. Então, plug é muito legal pra trazer essa diversão. E aí, claro, vai depender se você tem fetiches ou não. Porque daí tem chicote, vibrador em formato de chicote, algemas e várias coisas assim. Mas se você nunca teve ou um sugador ou um bullet, começa por fora. E se você tem relacionamento com um homem, tem penetração, põe junto, mulher. Põe junto, Põe é um junto. aliado, É um não aliadíssimo. é um concorrente. E você, homem, que tá aí surtando porque achou um vibrador na gaveta da sua namorada, mano, saia dessa imediatamente. Inclusive, eu recomendo fortemente que você comece a explorar a sua própria próstata. Cheguei a ter uma Próstata. Porque tem todo um playground ali que vocês estão, nossa, perdendo. E namoradas também não tenham esse tabu, né? Às vezes não tem, assim, tanta vontade de usar os dedos, mas pra isso tem os brinquedinhos. Serra mesmo esse macho, bora lá! Eu sou muito a favor, eu acho que a gente tem que se explorar muito no sexo, né? E parar com bobeira, assim. Vibrador não é competição. Primeiro, porque achar isso te reduz num lugar de que você é o quê, então, pra pessoa? Você é só um pênis? Né? Você não é, a pessoa transa com você porque ela quer. Inclusive, reflita se você não tá sendo só um pênis, tá, amigo? Reflita se você tá sendo mais pra você não ser... Às vezes você está sendo, sim. Mas assim, quando você vai pra cama com alguém, você tá querendo outras coisas, né? Não é diferente de ir com o vibrador. E o vibro, ele traz uma potência que é... Eu associo, às vezes, o estímulo que é mais legal pro pênis, que é a penetração, com o estímulo que é mais legal pra aquela pessoa que tem clitóris, que é a vibração, ou o estímulo externo ali. É só ganha-ganha, ou sugador. Mas o sugador, a gente precisa problematizar ele um pouquinho também, porque ele é um caminho sem volta. É isso que eu ia perguntar, Porque ele não é meio viciante? Ele é totalmente viciante, e na medida que os sugadores estão ficando cada vez mais tecnológicos e maravilhosos,
a gente tem percebido que os homens são cada vez mais lixo e sabem fazer um sexo oral, às vezes, muito meia boca. Às vezes parece um Rottweiler que fazem... Ou vem com aquela língua dura que, pelo amor de Deus, sai fora. Então, a gente tá, assim, olhando pra gavetinha do sugador e olhando ali pras mensagens do WhatsApp e pensando... Qual dos dois vale mais a pena? Vou ficar aqui com o meu sugadorzinho. Mas acho importante, amiga, porque tira o tesãozinho e a gente fica com clareza pra pensar também, né? Porque quando a gente tá com tesão, a gente dá uma cedida, né? Numas coisas que... Nos relacionamentos que não precisava. Eu que o diga, já fiz muito. Tem também toda uma onda de conservadorismo da juventude que tá muito forte e, né, uma geração toda aí com muitos tabus. Sim. E levando pra frente discursos até perigosos, porque podem entrar em searas psicológicas ali, psíquicas, né? Muito complexas, de trava mesmo. É muito triste ver isso, né? O universo feminino cada vez mais agora. Estão querendo estimular... Tá faltando energia masculina, estão dizendo aí. Eu acho que muitas da geração nova confunde muito o que é uma crítica ao capitalismo, né? Assim, vou me explicar. O que são demandas que o capitalismo trouxe para a vida do que é uma questão de ser energia feminina ou não. Por quê? A demanda geralmente é em relação a ser trad wife, não precisar trabalhar. Porque é uma demanda do capitalismo você precisar gerar capital para você ter independência, né? Fato. Só que você ter que trabalhar é uma troca pela sua liberdade, gente. Então, assim, a crítica... Não é uma crítica, não tem o que fazer. É o sistema que a gente vive, né? Não tem o que fazer. A gente vive num sistema capitalista e, sim, ninguém gostaria de ter que trabalhar. Se a gente pudesse ter uma maneira de ter uma... Ser herdeiro. De viver ali sem precisar. Mas eu acho que é preciso entender que o discurso não é um discurso... Essa valorização do tradwife é muito perigosa, né? Desse outro lugar, porque... Eu entendo de onde vem dessa coisa, é cansativo trabalhar, sair de casa, viver jornadas. As mulheres foram acumulando funções, a gente não teve um avanço da mudança masculina no ritmo que a gente teve do mundo das mulheres. Então, a gente teve mais sobrecarga ainda. Né? As mulheres estão fazendo todas as jornadas aí, não tem além de trabalhar, ainda essa tem que cuidar da casa e dos essa filhos. parceria e essa coisa com outro cara. Então as meninas estão entendendo que o movimento seria esse retorno só que isso é péssimo, a gente já sabe disso historicamente em todos os lugares do mundo. Isso não tem como ser algo positivo, né? Porque o que a gente precisa na nossa sociedade para ter independência é dinheiro, infelizmente. Então a independência financeira é importante. Inclusive o maior índice de violência que a gente tem contra mulheres vem pela falta de independência financeira dessas mulheres, que não conseguem sair desses relacionamentos, não conseguem sair disso. Então, acho que, sabe, olhar um pouco mais crítico, assim, virou uma modinha, né? Essa coisa meio tradicional e tal. E não acho que, de novo, para que não seja entendido errado, não acho que você não possa fazer essa escolha, mas ela tem que ser muito consciente. Sim. E, assim, raramente ela vai dar certo, vamos ser muito honestos. A gente vê a história de todo mundo, raramente isso vai ter um desfecho positivo. Porque quem gera renda, produz o dinheiro, vai sempre se sentir no direito de ter isso como sua fonte. Dificilmente esse cara lá na frente vai ser um incrível com você. A gente vê 1 a cada milhões de casos dizer, não, ela ficou em casa e realmente ela tem direito a isso que ela me ajudou a produzir, etc. Não é a realidade da maior parte dos casos. A realidade é o cara vai se te largar um dia, você vai ficar com uma mão na frente e outra atrás, sem emprego, sem independência e com esse cara ir embora, assim. Então, é um discurso muito complicado. E eu acho que vem muito desse incômodo de que, cara, realmente trabalhar não é legal, né? Assim, amiga, é uma tristeza. Mas, assim, o que me alivia, no fundo, é que costuma ser cíclico. Tomara que a próxima venha metendo o pé na porta e super liberais e consigam trazer uma nova mentalidade. Mas assim. você sente o reflexo já desse conservadorismo nas DMs que você recebe? Tipo, as perguntas... Porque você deve receber uma quantidade muito louca aí de perguntas sobre o universo e as pautas sexuais. Você sente que está vindo dúvidas, às vezes, que refletem um pouco esse conservadorismo? Eu sinto que estou respondendo dúvidas que não precisavam mais estar sendo respondidas, tipo qual, sabe? Assim? Virgindade sempre me preocupa muito, porque eu já expliquei tanta gente já explicou e ainda como que é um valor tão grande social. Eu falo, gente, não é possível que ainda se tenha esse guarda, né, perereca até hoje, assim, essa coisa tão grande em torno da virgindade, Então, é uma preocupação até, tipo, se eu colocar um absorvente interno, eu vou perder minha virgindade. Nossa, amiga, mas o que é virgindade, né? Virgindade pra você? Então, assim, eu sempre fico meio chocada quando vem. E hoje eu fico bastante preocupada ainda que
o mito do orgasmo com penetração, sabe? Ainda insistindo nisso e ainda com dificuldade de se masturbar ou de diversificar estímulos. Esse entendimento ainda muito preso numa coisa freudiana, né? Que a gente devia ter deixado lá na era vitoriana. Sim. Importamos pro século, estamos indo para 2025, eu ainda tô tendo que desmentir Freud até hoje. Ai, gente, outra coisa que deveria ter ficado lá na época medieval é fingir orgasmo, né? Pra agradar ego de macho, pelo amor de Deus. Isso aí... O fingir orgasmo, que eu falo para as mulheres, que eu vou, sinceramente, você tá fazendo um mal tão grande pro seu corpo que você não tem noção. Pra além de, tipo assim, agradar, muitas fingem pra agradar e muitas fingem pra terminar logo. Isso que é o mais triste, porque tá muito ruim e elas querem que acabe logo, então é mais fácil fingir do que eu tentar alguma coisa pro meu prazer ali. Mas o que acontece? O nosso cérebro, pra gente ter desejo, ele trabalha no sistema de recompensa, né? Então, a gente só quer coisas que tragam sensações boas pra gente. O orgasmo, o prazer no sexo, é a maneira do seu cérebro entender que vale a pena você arrancar a roupa, a calcinha, sair do celular, largar, e fazer o esforço físico, mental e emocional que tá envolvido no sexo. Se você faz isso por obrigação, e pior, você finge, o que você diz para o seu cérebro a gente não gosta disso. Isso aqui não é recompensa, gente, não é bom. E aí você vai cada vez mais se distanciando da sua sexualidade, né? Você tem cada vez menos desejo. Então, hoje, a epidemia maior em relação ao sexo já não é mais falta de orgasmo, é a falta de desejo sexual. Então, a gente tem muitas mulheres se queixando. Vontade de começar. Vontade de transar. Então, tipo assim, não existe mais essa vontade. E esse é um dos fatores. Porque as mulheres fingem tanto e aí você passa essa mensagem muito negativa. E o seu corpo vai associar sexo a coisa ruim. E os caras acham que estão arrasando, né? Passa mensagem pro cara que ele tá arrasando, quando na verdade ele tá performando, até porque é uma geração toda que foi criada assistindo filme pornô, acha que aquilo é sexo, então performam igual uns coelhinhos Duracell, acham que estão arrasando e estão mandando muito mal com as meninas fingindo que estão amando um negócio que tá horroroso pra todo mundo ali, na verdade, né? Não vai melhorar esse sexo se você não falar, se você ficar fingindo, não vai melhorar, se não tem como ajustar. É falta de sororidade que a próxima vai ter que passar pela mesma coisa que você, entendeu? Então, não é um caminho legal. Eu entendo porque eu levo as mulheres a isso, mas assim, eu sempre falo, não faça. Comece a estabelecer, tipo, diálogos, principalmente se você tá num relacionamento. Se for uma coisa casual, que você não quer nunca mais ver a pessoa, só quer que acabe logo, aí você faz o que você quiser, mas assim... principalmente se você está num relacionamento, estabeleça diálogos, sabe? Fale sobre o que você gosta. Se você não chegou lá, não finja. Tipo, diga, não consegui gozar. E não tem problema não chegar lá. Até porque, olha aqui, ó. Tem uma pesquisadora e autora inglesa que chama Emily Nagoski, que respondeu recentemente à BBC que o orgasmo ser o auge do prazer é um mito. Você concorda com essa afirmação? Eu acho que ele é uma expressão física de acúmulo de tensão sexual, mas você pode ter muito prazer sem ter um orgasmo. Eu acho que é isso que ela quis dizer, né? Então, assim, o orgasmo é uma expressão física, né, do seu corpo que responde ali a um prazer sexual, um estímulo sexual, vamos dizer assim. E você pode ter muito prazer sem ter orgasmo. Eu acho que as duas coisas, eu sempre falo para as pessoas, as duas coisas não são normais. Nem você achar que você tem que ficar sempre numa luta pelo orgasmo, nem você achar que você não precisa ter nunca. Né? É o que você precisa entender. O orgasmo é uma resposta física que, às vezes, na maioria das vezes, vai acontecer se tiver positiva ali a situação. Às vezes, não. Às vezes, você tá exausta e você quer só um sexozinho pra dar aquela conectadinha, você nem vai conseguir gozar, nem vai conseguir concentrar pra gozar. Tá tudo bem também. Sim. Tem que sempre ser prazeroso. Mas também não pode negligenciar, nunca vou ter um orgasmo. Não. Daí precisa ver o que tá acontecendo. Ai, pra mim, o auge do prazer é dividir carga mental e não fazer ninguém de esgoto emocional aí. Nossa, orgasmos múltiplos. Sim. Porque a libido, ela é construída durante o dia, né? Não adianta tu passar... Principalmente quando tu tá, sei lá, dentro de um casamento, tu passar o dia inteiro detestando aquela pessoa que tá te sobrecarregando, que tá te fazendo de esgoto mental. E aí, no final do dia, tu vira uma chave, nossa, que tesão por esse cara, ou que tesão por essa mina. Não tem isso. Não tem. Você tem isso quando você tem 14 anos, ou você tem isso na primeira semana de relacionamento, na segunda. Depois de um tempo, você não tem, né? Você constrói o seu desejo a partir da sua conexão, da sua segurança, da sua admiração pela pessoa. Então, não existe. Isso é um equívoco que vem social também muito grande, né? A ideia de que você consegue consertar o relacionamento pela cama. Né? E é o contrário. A gente conserta a cama consertando o relacionamento. Sim. Você consegue melhorar um sexo que é mais ou menos e deixar ele bom se vocês começarem a conversar, se vocês começarem a experimentar. Tem muita gente que, né, sai de uma vida sexual morna e vai para uma vida sexual uau quando começa a se conectar. Mas o contrário é muito difícil de existir. A gente pode ter a falsa impressão.
Porque quando a gente tá em relacionamento tenso, a gente oscila muito emocionalmente. Então, às vezes, a gente tem a falsa memória ou lembrança de que ele era intenso. E a gente até leva isso pro sexo, mas não é. Não é intenso de prazer, é intenso de descarga de adrenalina e coisa negativa que o seu corpo também não vai sustentar a longo prazo. Então, as pessoas, né, precisam entender isso. Assim, o sexo não resolve relacionamento. O contrário, o relacionamento resolve a cama. Se você tiver um bom relacionamento, durante o dia vocês estão bem, você pode não estar com desejo, mas se você se sente conectada, se você confia na pessoa, vocês começam ali, vocês arrumam um tempinho pra vocês, você vai ter vontade de transar. Mas o contrário não é. Não, já tive milhões de pacientes que foram no consultório. Aí vai fazer a anamnese sexual lá. Aí a história é, me conta um pouco como que é o sexo, como que é o relacionamento de vocês. O relacionamento é horrível. Aí ela quer ter desejo, ela vai lá porque não tem desejo. Eu falo, minha filha, como que você quer desejar isso? Já corpo começou errado, né? Teu corpo não vai desejar uma coisa ruim, gente. Nosso corpo, ele sempre quer coisas positivas. Ele não procura estímulos que não sejam gostosos. Ele não vai querer. A gente sente isso, um exemplo muito prático disso é a academia. Seu corpo não quer até você começar a ter algum tipo de retorno, até você começar a ter liberação, sei lá, de endorfina, ou você começar a ver resultado, alguma recompensa, senão você todo dia da sua vida é uma... Até depois da recompensa ainda é um pouco luta, né? Mas melhora com o tempo. E eu falo para as pessoas, ter um sexo que só o outro se beneficia é fazer abdominal e o tanquinho ir para outra pessoa. Você não vai fazer. Seu corpo uma hora vai falar, a gente não vai fazer isso, não tá dando nada. Eu me recuso a fazer porque isso. O tanquinho tá indo para outra pessoa. É a mesma coisa, então você vai pra cama. Você mobiliza energia. Você mobiliza, nossa, lida com tanta coisa, porque para ir pra cama para as mulheres... Vai um tanto de coisa junto, infelizmente, né? Vai a nossa autoestima, vai a nossa insegurança, vai Os fantasmas se divertem em nós. Vai as coisas do dia que não ficou pendente, vai o filho que pode ouvir do lado, vai um monte de coisa pra cama. Então, é uma demanda. Você ir pra cama pra você não receber nada bom, aí você não vai querer mesmo. Então, muitas vezes vem os traumas também, né? Gatilhos de relacionamento E sobre relacionamento entre mulheres, porque existe um mito de que mulheres juntas se divertem mais do que no relacionamento hétero por conhecer, mas ao mesmo tempo temos mais fantasmas participando da suruba, né? Como que fica na sua visão? Eu vou falar do ponto de vista pessoal e vou falar do ponto de vista científico. Os estudos mostram que realmente as mulheres que se relacionam com mulheres têm mais prazer, têm mais orgasmo e têm mais prazer. Tem um estudo grande que chama Gap do Orgasmo, né, que mostra isso. As mulheres héteros, se eu não me engano, no estudo é 68%. Os homens héteros, 99% das vezes, chegam ao orgasmo. Quando você vai para mulheres lésbicas, 88%. Quando você vai para bissexuais, já volta de novo para 70 e poucos %. O problema a gente sabe qual é. Tá botando homem, tá botando um problema na equação. O problema não é o homem, até é um pouco, né, gente? Vamos evoluir umas coisas. Mas é o script sexual hétero. Né? Em geral, é um script muito empobrecido que tem a penetração como prática principal. Então, a penetração fica ali aquele evento que precisa acontecer, você meio que corre para ele acontecer logo, porque o homem fica com medo de perder a ereção. Então, é tudo acelerado para ele não perder a ereção e dar tempo de fazer a penetração. E não tem outras coisas. Então, isso empobrece o script sexual e as mulheres têm menos prazer. Entre duas mulheres, a gente tem, além do fato de conhecer o próprio corpo, ausência de roteiro. Né? Então, você meio que tem que ir ali vendo o que vai rolar, gente, é uma delícia. Isso acaba quando termina. Só porque não é aquela termina. coisa do gozou, acabou, cada um vira pra um lado. Não, Nossa. É muito bom. É claro que aí vão ter mulheres que emprestam muito do roteiro hétero também. Tem muita coisa, não é toda mulher que vai transar bem, né? Nem todo homem que vai transar mal. Mas assim, não adianta discutir, é uma realidade científica. Existe agora a minha visão pessoal. Eu acho que existem entre mulheres, além de tudo, uma coisa que eu percebo muito. A maioria das mulheres, você não leva tanta cobrança pra cama estética, performática, sabe? Que eu acho... Isso é um pouco mais a minha vivência pessoal e observando minhas amigas, assim. Eu nunca fui pra cama com uma mulher pensando se ela tava achando que meu corpo tava XYZ, sabe? Sim. Deve ter mulher babaca assim também, né? Isso ajuda muito já no orgasmo, eu acho né, que gente? ajuda a relaxar. Você não tem aquela coisa que no sexo hétero... E também não tem a performance, você tá meio... que as duas estão experimentando ali, sabe? As duas meio... Eu acho que a mulher tem mais paciência, assim, sabe? Se essa posição não ficou boa, tá tudo bem ir pra outra e testar outra coisa. Não tem aquela coisa do preciso entregar que tá sempre incrível e que eu tô amando. Eu acho um sexo mais honesto. Que estão no mesmo timing, né? Sei lá, se você fazer uma tesoura, não encaixou, você dá risada e pronto, acabou e vai pra outra coisa. Não tem aquela coisa do... Não, porque eu sou... não sei o quê. De novo, uma experiência pessoal, com certeza tem mulheres que reproduzem muitas coisas ruins aí em relacionamentos, né? Inclusive, emprestam muito dessa coisa que a gente tem. Então, eu acho que isso ajuda também, né? Você vai mais relaxada, você vai mais tranquila, você vai mais explorando, você vai mais sem script.
Mas eu falo pros homens, interpreta isso da melhor maneira. Não é tipo assim, olha só, tem alguma coisa errada. O que eu posso fazer, né, de diferente aqui? Então, com certeza a diferença maior está no relaxar sobre práticas. Entender que um clitóris precisa ser estimulado para que aquela pessoa tenha prazer. E a penetração não estimula o clitóris. Ponto E final. um orgasmo só com penetração é Ele é possível, possível, mas é de muito difícil, muito né? difícil. Mais de 75% das mulheres não têm. As que têm, o que os estudos sugerem, além de ter muito conhecimento do próprio corpo, do próprio prazer, né, muita capacidade de posicionar o corpo correto, elas costumam ter um clitóris mais próximo da entrada do canal. Então, elas conseguem friccionar um pouco mais o clitóris ali na penetração, né? Então, assim, é possível. Você pode ter orgasmo estimulando o bico do peito. Então, né? orgasmo durante o sonho. Gente, vocês já gozaram dormindo? Nossa, que loucura, né? Já? Já. É E a uma gente acorda delícia, perdida, acorda, né? meu Deus, o que aconteceu? Assim, porque às vezes a tua mão tá muito longe de qualquer lugar, assim, tá dormindo igual um anjinho e uou! Acorda, assim. Vivenciou uma experiência incrível. Eu, gente, grávida, gente, assim, era cada orgasmo que eu tinha dormindo, sonhando. Mas é uma loucura, né? Porque é pra tu ver que tá muito na cabeça. Inclusive, pessoas que não têm sensibilidade da cintura pra baixo, pessoas, né, cadeirantes, podem sim atingir orgasmo. Isso é super interessante. O orgasmo, ele é cerebral, na verdade, né? E a gente interpreta ele ali em vários lugares do corpo, e aí ele é levado para o cérebro, interpretado como um estímulo, devolvido como um orgasmo. Claro que o clitóris é o lugar mais fácil, é isso que eu bato na tecla com as mulheres. Se você tem sensibilidade, você, né... Pra que você vai ficar caçando, né? Sim, pode explorar outros lugares, mas faça ali que você sabe que vai funcionar. Mas você pode ter orgasmo em vários. Então, você também pode ter na penetração. Você pode ter orgasmo anal, né? Então, assim, você pode ter do estímulo do seio, você pode ter... Fantasiou com uma coisa muito intensa. Tem gente que tem orgasmo só de conversar da fantasia. Tem a galera da hipnose, né? Que fala, eu vou encostar na sua mão e você vai gozar. E a pessoa Tem a Dora goza. Figueiredo, né? Com o Pyong. tem esse um vídeo vídeo ela fez famoso. isso. O Pyong fez ela gozar só na hipnose. Então, Sim. Aqui isso. no UOL também. É no sobre programa isso. Eu que ela quero tinha chegar no lá. UOL. Eu tô fazendo curso de hipnoterapia, eu vou chegar lá um dia. Vem cá, outra dúvida. O orgasmo com o squirt, ele é necessariamente um orgasmo mais potente? Não. O squirt, que seria ejaculação feminina, não significa potência. Tem gente que tem gente que não tem. O que a gente acha que tem... A gente é meio... Eu falo a gente acha porque ainda é um pouco... Não é muito resolvido, Nebuloso. né? Pouco Pela estudado, ciência, não é pouco mesmo? estudado. Como tudo entre as Exatamente o mulheres. que é. O que a gente sabe não é urina, né? Porque antes se falava, é urina que sai. Não é resíduo, é realmente uma secreção que sai, aparentemente da uretra mesmo. E a gente não sabe se todas as mulheres têm, se é um resquício de células prostáticas, né? Que seria equivalente a uma célula prostática no homem. Se todas as mulheres conseguem ter um squirt ou não. Mas parece ser mais sobre o estímulo. Geralmente são estímulos mais da parede anterior do canal vaginal, né? Então, estímulos, quando você faz ali no chamado zona G ali, né? Esse tipo de estímulo costuma ser um estímulo que leva mais a squirt. Então, parece ser mais onde você estimula do que necessariamente a intensidade desse orgasmo. Não tem correlação, assim. Ele é só uma maneira ali de algumas mulheres gozarem. Como você vê o Tantra? Eu amo. Você já entrou nessa seara louca? Sim. Logo depois de toda aquela loucura da minha vida, eu fui fazer um retiro tântrico pra... Faz sentido, né? Não, e pior que foi sem querer, não foi, porque foi assim, eu tava trabalhando no consultório e as pacientes me perguntavam muito. Eu falei, eu vou lá fazer alguma coisa pra saber como é. Vou fazer com a Carol, que vocês devem conhecer. Carol obviamente. Teixeira, ela foi no meu maravilhosa do Tantra. podcast já. E aí eu vim fazer aqui em São Paulo um retiro tântrico de um final de semana. E, gente, eu achando que ia fazer pra aprender pras pacientes, eu chorei também do começo ao fim. Que bom. Foi super transformador. Eu gosto muito do Tantra. Dos ensinamentos que o Tantra traz sobre corpo, sobre respeito com a sua sexualidade, né? Enfim, sobre se explorar, sobre se permitir. Para os homens é muito rico, porque o Tantra traz muitos ensinamentos do orgasmo até sem ejaculação, às vezes, né? Do corpo, do transmutar energia. Tenho medo, não é todo lugar que eu acho que as pessoas podem ir fazer alguma coisa Eu ia falar tântrica, isso, porque eu tive sabe? experiências em lugares diferentes e tive experiências boas e ruins. Esse é o meu Então, medo. Eu não realmente- falo abertamente, assim, porque eu tive uma experiência muito positiva. Então, se eu for falar da Carol, eu posso Carol falar... Teixeira. Carol Na Teixeira, dúvida, eu posso busquem falar. mulheres, né? É sempre Sim, melhor, com certeza. Eu iria Mas sempre eu pelo também caminho de tive mulheres. experiência ruim com mulher. Ah, é? É.
Então, acho que é muito da pessoa, do lugar, da linha, né? Porque tem que ter uma ética. O Tantra não é só sobre sexo, né? Ele é muito sobre meditação. Ele traz o componente sexual como uma potência, uma energia muito forte, mas não é sobre isso o Tantra em si, né? Ele é um ensinamento muito maior. Então, eu não fico falando muito porque eu tenho esse medo das pessoas empolgarem e irem em qualquer lugar e ter uma experiência muito negativa. Eu fui maravilhoso. Mas, de novo, eu tive a sorte de cair na mão de alguém ali que estava preparada para o que ia conduzir. E é uma referência, né? Carol Teixeira, sigam ela nas redes sociais. Gente, assim, com a Carol eu indico. Eu acho interessante porque ele fala muito sobre o fluxo da energia. Então, você adquire uma noção de si mesma muito interessante, porque vai num degrau que normalmente a gente não vai muito, né? Sim. A gente não tem essa referência de como está fluindo a nossa energia, se a nossa energia está mais aqui, mais ali, mais para fora, mais para dentro, mais não sei o quê. E quando você estuda essa linha, eu fui também para o estudo do Qigong, que também está conectado com esse rolê. Então, eu recomendo assim entrar nessa busca interior dessa energia, fluxo energético. Os indianos vão falar prana, os chineses vão falar chi. E várias linhas do rolê da Índia, né, vão meio para esse lado. Acho super louco. O Tantra foi, para mim, muito importante também nesse lugar de consciência, que eu acho que é algo que o Tantra traz. Não precisa ser o Tantra, mas o próprio mindfulness, que é uma coisa que a gente perdeu na vida, que é estar presente no que a gente está fazendo. Sim, exatamente. Então, hoje, a gente tem muita dificuldade de concentrar no sexo, de prestar atenção nos estímulos. E isso atrapalha demais. A gente está sempre ansioso com a notificação do celular, não sei o que tem que fazer. As pessoas subestimam, mas meditar, respirar, são coisas extremamente importantes no sexo. Gera uma autoconsciência corporal, né? Mudam demais o sexo, assim. Bom, pequenas coisas. Vamos para o nosso quadro Pergunte à Doutora, como se a gente não tivesse perguntado nada até agora. Vamos fundo nesse papo que já tá bem profundo. Verdade que as mulheres podem ficar viciadas em brinquedos eróticos? Pode, né? A gente não tem nenhum estudo que mostre correlação de vício. O que eu oriento para as pessoas, qualquer estímulo bom, o seu corpo vai querer, né? Botar outros estímulos, não depender só disso para ter seu orgasmo, para você conseguir variar. E para tudo, assim, se você fizer só com a mão também, teste outras coisas para você amplificar seu repertório. Boa. Bom, uma que me apavora, vamos lá, primeira pergunta. O único método 100% contraceptivo em uma relação sexual heterossexual ainda é o celibato? E qual é o mais perto de 100%? Aquelas imagens que a gente vê de internet do neném nascendo com um DIU na mão. Tá, vamos lá. Os mais eficazes hoje em dia, laqueadura, vasectomia e DIUs. Então, LARCs, que a gente chama, que são os métodos de longa duração, né? Eles são extremamente seguros. Claro que não é 100% e pode acontecer de nascer um bebê. Só que daí impressiona pelo caso. Mas quantas vezes você já viu alguém que engravidou porque a pílula deu errado? Nossa, muito mais do que o DIU. Então, assim, os LARCs, né? O DIU de cobre, DIU hormonal, o implante, o DIU de cobre com prata, e a vasectomia com laqueadura são os métodos que passam de 99% de segurança. É muito alto. Depois dos 5 anos, porque tem duração de 5 anos o DIU, né? Ele vai perdendo eficácia? O de cobre dura 10, né? Dependendo do modelo. O de hormônio dura, em média, 3 a 5 anos. Tem um hoje que, se eu não me engano, dura 3. Sim, depois que você tem que trocar, porque ele é medicado, né? Ele tem uma quantidade de hormônio. Mas o que não tem hormônio, o de prata, por exemplo? Com o tempo ele vai acabar com o estoque de cobre e também vai parar de funcionar direito. Então, depois do tempo que ele foi prescrito, tem que trocar. Mas é muito seguro, gente. De verdade, é muito seguro. Apavorada, né? Mas 100% só celibato. O que dá pra fazer também, né? O que eu já tive pacientes que tinham muito medo de engravidar, que era, tipo, inviável. Além de usar um LARC, que é um método que pode ficar tranquila, 99,9% mapear seu período fértil e usar preservativo no período fértil. Gente, vamos lembrar também que DIU e vasectomia e laqueadura não previne nenhuma IST, né? Nada, sim. IST, só vacinação para HPV, que é importante, uso de preservativo, que é extremamente importante. Próxima pergunta. Como saber se você tem uma vida sexual saudável? Eu acho que isso é a sua resposta para você. Você sente prazer no que você está fazendo? Não tem frequência. As pessoas me perguntam, quantas vezes por semana eu tenho que transar? Quantas vezes te fizer bem? E vai depender muito do momento de vida seu também. Às vezes você tá transando, às vezes você tá com um projeto super foda, sua libido, sua energia tá toda focada naquilo. Então, assim, uma vida sexual saudável é uma vida que te dá prazer.
em que você gosta do que está fazendo. Mesmo que às vezes você tenha preguicinha, que todo mundo tem, preguicinha de começar, mas quando você começa é bom, depois que você termina você se sentiu feliz. É isso que importa, é uma vida prazerosa. Se está prazeroso para você, é saudável. Um dos motivos da mulher ter uma expectativa de vida maior do que o homem é a quantidade de exame que a gente faz e como a gente se cuida ao longo da vida, e muito em função da rotina do ginecologista, né? Que a gente, assim, pelo menos quem tem ali um privilégio de poder ter acesso a um médico não deixa, não espera muito mais do que os 6 meses, que é o recomendado. E quais são os exames que são os fundamentais, assim, de 6 em 6 meses toda mulher precisa fazer? Tá. Não precisa ser de 6 em 6 meses, mas a gente precisa fazer o preventivo uma vez por ano, pelo menos, né? Depois você pode ver com o seu médico, aí depende. Tem gente que precisa fazer antes, depois, mas pelo menos uma vez por ano. Palpação das mamas, né? Avaliação e palpação das mamas. Depois dos 40 anos, a mamografia também vai entrar, né, nesse rastreio. E aí eu recomendo muito para as pessoas fazer triagem de infecção sexualmente transmissível, porque muita coisa é silenciosa, a gente não sabe, então vamos fazer exames de sífilis, gonorreia, esses exames de sangue mesmo. Mas o que a gente não pode ficar sem é o preventivo, que precisa ser feito. Que é o Papa Nicolau. É o Papa Nicolau. Inclusive, a gente vive uma epidemia de câncer de colo de útero. A gente está num momento que ele é o câncer que mais mata mulheres jovens no nosso país, até 36 anos. Então, assim, é uma realidade muito triste e é um câncer causado por um vírus que a gente consegue prevenir fazendo o exame todo ano, né? Saber se vai evoluir e vacinando. Vacinando até os 13 anos, principalmente porque é uma vacina que tem eficácia muito maior. Eu acho que, na verdade, só tem 100% de eficácia, quase 100% de eficácia se tu nunca contraiu o vírus antes. Porque se tu toma a vacina ao longo da tua vida sexual, depois de já ter tido contato com o vírus, ele não tem uma eficácia tão grande, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, a gente já está beirando 97%, porque ela, hoje em dia, é uma vacina nonovalente que existe, né, no mercado, que ela abrange vários tipos de vírus mesmo, do HPV. Então, assim, só que o ideal, claro, se a gente puder vacinar as crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos, é o ideal, porque eles nunca entraram em contato. Então, a gente vai, além de tudo, fazer uma prevenção em massa, né, para que a gente consiga erradicar o HPV. O HPV é um vírus muito fácil de se contaminar. Importante saber isso. Então, você não é uma pessoa promíscua que vai ter HPV. Qualquer pessoa que já teve sexo, 80% da população, segundo a OMS, vai ter contato com HPV, infecção com HPV em algum momento da vida. Então, basta um parceiro seu, né, que você pode ter o HPV. Então, assim, a gente precisa conscientizar muito as pessoas. Então, eu falo da vacinação, falo de fazer o preventivo todo ano, exame físico de mama é importante todos os anos também. E aí tem esse outro rastreio mais específico para mulheres mais velhas, né, que entra a mamografia, e aí, enfim, daí outros exames vai depender do seu quadro de saúde, mas o que você precisa é fazer o seu preventivo. Sim, o Papa Nicolau. Tem que estar sempre em dia. Atenção, mulherada. Sim, gente. Eu vou todo ano. É um desconforto tão rapidinho, 5 minutos de desconforto aí que vale muito a pena para você não ter uma surpresa negativa. Entrando no ritmo, você já desconsidera. Só mais um. De novo chegou aquele momento. Próxima pergunta. É possível ter orgasmos na academia? Sim. Tem muita gente que tem. Eu nunca tive. Chama Corgasm, uma coisa assim. Eu já tive. Aí gente. a pessoa vai o quê? Querer ir pra academia toda hora. Era isso que eu precisava na minha vida. Eu tive no Pilates, mas eu não quis ir, porque eu fiquei com muita vergonha. Aí você deu uma segurada? Oi! Tá. Fiquei quietinha ali, deixando não é hora. Mas muito desconfortável. Geralmente tem que fazer no abdominal, porque a gente mobiliza um pouco, principalmente abdominal infra. Fato. Você mobiliza a musculatura pélvica, fazendo abdominal. E aí você está contraindo o fluxo de sangue, tá todo ali, às vezes a calça fica friccionando. Orgasmos. Foi que foi. Menina! Tem gente que tem. Eu já tive essa experiência uma vez, foi super constrangedora. Eu nunca mais nem voltei no Pilates, porque eu ficava com medo dessa mulher. Era aquele abdominal que vai desce a perna e sobe a perna, sabe? Agora fala se não era pra uma filha da puta dessa ter um abdômen travado, né? Querida. Ficar em casa não dá só pra ter fazendo tudo, abdominal, né, gente? Não dá pra só ter fazendo abdominal tudo. pra ter orgasmo. Mas é uma coisa que, geralmente, apesar da gente considerar positivo, é um momento ruim pra ter orgasmo, né? Por isso que eu acho que o orgasmo nem sempre é prazer, né? Às vezes ele é só um estímulo do corpo mesmo. Você não tá necessariamente tendo prazer ali. É um momento negativo. Então, a maioria das pessoas não gosta de ter o orgasmo de academia. Não é muito bem-vindo. Mas isso me leva a uma outra pergunta, que é... Se a mulher, especificamente, tem mais dificuldade de ter orgasmo, existe algum exercício físico que ela possa fazer? Agora, eu tô pensando que esse é um desses. O que existe, qualquer coisa que traga consciência pélvica é importante. Então, às vezes, os exercícios de fisioterapia pélvica... Que as pessoas falam de pompoarismo, mas não é só pompoarismo, porque pompoarismo não é para todo mundo, né? Precisa saber se é indicado para você.
Mas exercícios que trazem consciência pélvica ajudam. Então, às vezes, se você conseguir ir numa fisiopélvica para ela te orientar, eles são uma da parte do tratamento para mulheres que não têm mais dificuldade para orgasmo. E também, às vezes, eu falo de novo dos sex toys, não é por conta da marca, mas que eu já vi muitas mulheres que a primeira vez que elas descobriram onde era o lugar mais sensível foi com sex toy. Porque às vezes com a mão a gente... Não sei porque a mão parece que carrega a culpa da religião. A culpa cristã. Não é? Ai, que triste. Uma católica gente. tá aqui, ó. Parece que ela vai, né? Tanta mulher que não consegue. Então, às vezes, os toys também ajudam a acordar ali, né? Essa inervação, a mulher perceber ela melhor. Mas exercícios de musculatura pélvica ajudam. Massa. Ai, gente, tanta coisa! Tem como a gente continuar conversando com a Marcela mais umas 2 horas aqui? Deixa, eu vou falando. Ai, mas infelizmente precisamos encerrar o programa. não E não acredito. falamos sobre tanta coisa que... Você vai ter que voltar. A A gente faz. A gente vai Vamos fazer uma parte 2. Prometemos aqui uma parte 2 desse papo, que foi delícia demais, Ai, Marcela. sim, Musona, uma nossa deusona. fada, deusona. Privilégio estar aqui com vocês. Um prazer. Amei muito. Gratidão. E estarei play pra parte 2. Então Sim, aguardem a com parte 2 do nosso certeza. papo. E compartilhem, né? Share esse papo. Sim, tantas informações importantes, inclusive com parceiros, parceiras, amigas, amigos. Joga aí pro mundo, porque esse tipo de informação deve ser compartilhada. É isso aí, a gente se vê Exatamente. semana que vem. Beijo! Qual?